Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaria de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então uma mensagem do livro Busque e Acharás, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Essa daqui é de Emmanuel. Algo de nós. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição. Mas pode ser onde estiveres a escola de fé em que outros se apoiem. Surgem calamidades. Entretanto, nada te impede de ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia rebentam, às vezes, nos melhores grupos sociais. No entanto, retens os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação no planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Graças a Deus. E assim, Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando na fidelidade, na lealdade a Ti, realizar a tarefa que o Senhor nos permite. Que as Tuas bênçãos e o Teu amor, Senhor, caiam sobre todos nós. E que nesses momentos que antecedem ao Teu natalício, nós possamos elevar o nosso pensamento primeiramente ao Pai, depois a Ti, agradecendo-Te por tudo o que Tu fizestes por nós enquanto aqui estivestes como homem na terra. Agradecemos a vossa bondade, a sua exemplificação, para que nós possamos nos espelhar em Ti e fazer aquilo que Tu nos ensinastes. A tarefa não é difícil, Senhor, mas às vezes nos falta a boa vontade. Por isso te rogamos, Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa coragem e a nossa determinação no bem, para que estejamos sempre ligados ao Teu coração. Abençoa o nosso Jorge Miguel, que nos trará o estudo do Livro da Esperança na tarde de hoje. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje. Mas que nós estejamos, Senhor, vibrando em união e em amor, sempre. Em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos ver se eu vou precisar usar aqui o microfone. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Aí fica um pouco com, um pouco sem, né? Então, que bom que eu estou de volta aqui, depois de algum tempo. Confesso a vocês que tenho muitas saudades, mas esses tempos últimos mudaram a nossa rotina, né? E a gente teve que dar aí alguma... Um pouquinho mais alto. A gente teve que dar aí alguma alterada naquilo que a gente tinha como usual, né? E antes eu vinha com mais frequência aqui nessa tribuna e também num outro trabalho. E depois, com a mudança que os tempos exigiram, a gente acabou que se afastou um pouco, mas o coração não se afasta, né? A gente está sempre presente, ligados aí pelas nossas sintonias, pela nossa energia. E eu, mais uma vez, me vejo, confesso aqui diante de vocês, que muito embora nesse horário eu nunca tenha estado aqui antes, mas eu estava com muitas saudades de estar aqui falando do Evangelho, falando do Livro dos Espíritos, falando de uma forma geral daquilo que a nossa doutrina traz para a gente, né? E já tomado desse sentimento maior e envolvido em tudo aquilo que a Casa do Caminho proporciona, não só a mim, mas a todos nós, né, encarnados e desencarnados, nós vamos fazer hoje um estudo de um texto, né, daqui do livro Livro da Esperança. E eu acho até que também a rotina desse mês é diferente, né, porque normalmente se estuda o Evangelho, né, na sexta-feira se estuda o Evangelho. Mas esse mês, por ser um mês diferenciado, né, é o mês de dezembro, né, um mês onde a gente fala muito do Cristo, ou seja, a gente continua falando da doutrina espírita, né, mas os temas se mostram diferenciados e a gente não vai falar do Evangelho, nós vamos falar desse livrinho aqui. E esse texto, que é um texto de Emmanuel, eu vou ler para vocês, para familiarizá-los, e depois eu vou fazer um comentário para que a gente inicie aqui, só para a gente ficar mais familiarizado, porque é importante que vocês estejam envolvidos naquilo que eu vou falar, né? E o título é Perante o Corpo. Corpo mesmo, corpo físico, corpo de carne, tá? E tem duas citações aqui. A primeira é de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, e ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? São palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. E tem também aqui uma referência, essa do Evangelho, que fala assim: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E está lá no capítulo 5, no item 26 do Evangelho. E o comentário de Emmanuel, que se segue a essas duas passagens, é o seguinte: frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo
plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome, entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano, para descortinar novas terras, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos da condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. É sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhe dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. É Emmanuel falando para a gente da importância do corpo, da importância do espírito, e nós vamos aqui bem do comecinho para a gente entender isso, porque nós somos 2 em 1, né, gente? Antigamente tinha um aparelho que era 3 em 1. Tocava, reproduzia, gravava, né? Era 3 em 1. E nós somos 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque nós somos esse corpo físico, matéria, e somos o espírito. E esse espírito habita o corpo físico. E é necessário que, para a evolução do espírito, no momento em que nos encontramos e no lugar onde nós nos encontramos, seja necessário esse corpo físico. Existem alguns espíritos, trabalhadores inclusive, estão aqui entre nós, fazendo parte aqui da nossa reunião, circulando entre nós, sem o corpo físico, sim, sim. Mas nós, esses espíritos também, que estão aqui entre nós, eles precisarão, em algum momento, encarnar num corpo físico para que eles tenham seu processo evolutivo, seu processo progressivo encaminhado. Isso se dá, evidentemente, em razão da misericórdia do nosso Pai, que nos permite a reencarnação, e vocês já sabem que é através da reencarnação que o espírito tem oportunidades, tem chances de melhoramento, tem chances de se equilibrar com a lei. Nós somos espíritos devedores, nós somos espíritos que, em algum momento das nossas existências, nós nos insurgimos contra a lei divina, a lei natural. E, por conta disso, nós estamos aqui, nesse planeta, aonde a dor abunda. Não preciso nem falar aqui de dor, de aflição, de sofrimento, porque nós aqui somos catedráticos nisso, né? Quem aqui não tem a sua dor, não tem o seu sofrimento, não tem a sua aflição? E nós estamos aqui, graças a essa misericórdia, justamente para que a gente tente esse equilíbrio, para que a gente refaça aquilo que em determinado momento fizemos de forma indevida e para que a gente se aprimore. Só que para estarmos aqui e para que todo esse processo de equilíbrio, todo esse processo de aprimoramento se dê, a gente precisa reencarnar ou encarnar. Para nós aqui é basicamente a mesma coisa. Vou só abrir um espaçozinho aqui, porque a gente ouve muito falar em encarnação, reencarnação. Como para a gente funciona isso? É assim, a gente pode estar encarnando ou reencarnando aqui. Reencarnando aquele espírito que já esteve aqui outras oportunidades, na carne. Ou
em outro lugar, mas a gente está falando aqui, reencarnando. E encarnando aquele espírito que está aqui na carne, aqui, pela primeira vez. Aqui. Não quer dizer que ele não tenha encarnado em um outro lugar. Mas quando a gente ouve essa expressão, só para a gente não confundir, porque a gente às vezes fala assim, pô, mas está encarnando ou está reencarnando? Basicamente para a gente é a mesma coisa, porque tanto encarnar quanto reencarnar é estar na carne. Tá? Só que pode ser que a gente esteja encarnando aqui nesse planeta, nesse orbe, pela primeira vez. Ah, mas encarnou então aonde? Em que lugar? Num outro planeta, semelhante ao nosso, num outro mundo semelhante ao nosso. Só que não foi aqui. Então, é equivocado dizer que nós estamos encarnando aqui? Não. Pode ser que seja a primeira vez e estamos encarnando aqui. Mas já estivemos na carne em outro lugar. E reencarnando aqui, já estivemos aqui. Estamos reencarnando. O fato é que esse processo, ou da encarnação, da reencarnação, a gente está abrindo só um espaço para esclarecer isso, a gente precisa da carne, a gente precisa desse corpo físico. E por isso somos 2 em 1. Não vou falar do perispírito, não, para não confundir a coisa, tá? Porque seríamos 3 em 1. Mas vamos falar só de 2 em 1, que somos nós, matéria e espírito. O espírito precisa da matéria. Ele precisa de tudo isso aqui que o corpo físico tem e proporciona, não só para realizar, mas também para equiparar, se reequilibrar de situações anteriores que são necessárias. E aí vem a história do corpo, né? O espírito vem lá da erraticidade, no nosso caso, vem da erraticidade, encarnou e nós estamos diante de um corpo físico. Muitos de nós ainda confundem essas situações que são relativas ao corpo e são relativas ao espírito. Para que não haja muita confusão, que a gente tente esclarecer aqui um pouquinho, tudo que for de inteligência, de condição de realização através do pensamento, pertence ao espírito. Aquilo que for ferramenta para que tudo se dê a partir do pensamento, de ideias, da inteligência, isso é realizado através do corpo físico. Entenderam? Então, quando a gente fala em inteligência, nós estamos falando do espírito. Quando a gente fala de adiantamento moral, estamos falando do espírito. E quando a gente fala de realização, estou lendo aqui, peguei o microfone, botei para lá, botei para cá, físico. Estamos falando do corpo físico. O espírito precisa desse corpo físico para as suas realizações, via de regra, tá? Principalmente aqui, porque aqui somos ainda muito materializados, e a matéria, ela é essa realizadora daquilo que o espírito sugere, daquilo que o espírito cria, daquilo que o espírito proporciona através das ideias, através da sua inteligência, através do seu pensamento. Vejam como é necessário, para que as coisas se deem da melhor forma, todo o cuidado e atenção que devemos dedicar ao nosso corpo físico. O espírito, por si só, é como se ele se retroalimentasse. Ele tem a misericórdia do Pai, ele tem o seu processo natural, o seu processo de caminhada evolutiva e progressiva. Mas nós que estamos aqui, nesse momento, na carne, encarnados ou reencarnados aqui, nós precisamos dar condições para que o nosso espírito desenvolva a tarefa que tem diante de si, a tarefa que tem por realizar da melhor forma possível. E aí vem a questão do cuidado. Aí vem a questão da atenção. Porque nós estamos em um lugar onde tudo propicia que nós tenhamos comportamentos equivocados, que tenhamos chamamentos, que sejamos levados para tudo aquilo que está fora das leis naturais, né?
Outro dia desse, eu estava vendo a TV, eu não sou muito fã de série, não, sabe? E eu gosto muito de televisão, por isso eu evito muito a televisão, porque a televisão me chama de tal forma que é impressionante. Eu posso estar vendo o último capítulo da novela, parece que eu acompanhei a novela inteira e fico ali, né? E aí, o que eu faço? Não vejo a televisão, até porque meu tempo também já não é tão assim, tão elástico, né? Eu não vejo. Mas eu estava passando lá, e eu tenho problemas de sono, né? E eu estava passando lá, de canal em canal, e aí eu me deparei com uma série que se chama Impuros. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa série, ela trata de um traficante dos anos 80, do Morro do Dendê, lá na Ilha do Governador. E a história dele é assim, era ele, a mãe e o irmão. A mãe evangélica, o irmão traficante, dono do morro, e ele, um seguidor da mãe. Ele acompanhava a mãe, porque a mãe tinha todo cuidado com ele, para que ele não fosse envolvido naquela situação, lá daquele ambiente e tudo mais, e o irmão morreu. Foi morto, né? E ele ficou muito impactado com aquilo, ficou muito abalado e tal. Só que, em determinado momento, aquilo tudo gerou nele um distanciamento dos ideais da mãe e fez com que ele se aproximasse daquilo que era a prática do irmão. Então, ele se volta para a marginalidade. E a série, ela gira em torno assim, gente. O nome dele é Evandro, ele inteligente demais, ele fugindo da Polícia Federal e a Polícia Federal no encalço dele. E a todo momento, ele crescendo por conta da condição de intelecto dele, né? Então ele já não dependia mais da facção, ele já era o dono da facção, ele era dono de tudo, e exportava, importava e tudo mais. Só que a polícia, todo o tempo, no encalço dele, e muito perto de pegar o Evandro. Olha só que situação. E cada vez que a polícia armava lá uma situação, e estava pertinho de pegar o Evandro, e não pegava, o Jorge Miguel estava torcendo para quem, gente? Olha que situação. Vocês acham que eu estava torcendo para a polícia? Não estava, gente. Então, não foi suficiente para me afastar da série, claro, né, que eu vi lá a primeira e a segunda temporada, né? Mas eu fiquei pensando naquilo. Falei, gente, olha só que situação. Olha a nossa falta de cuidado em relação aos nossos pensamentos, às nossas direções, aquilo que a gente emana de energia, porque não hoje, mas num outro momento, nós vamos falar dessa questão da energia, pensamento, criador, e tudo isso que nós vibramos desfavoravelmente acaba construindo tudo isso que nós não queremos mais. Veja que interessante. Mas nós estamos construindo. O pensamento é criador, gente. E nós estamos vibrando numa faixa que é uma faixa equivocada. Nós que eu falo de uma forma geral, tá? Tomara que vocês estejam numa condição melhor que a minha, né? Mas, quando a gente vê, a gente está contribuindo para tudo isso aí que a gente não gostaria mais. A gente ouve essas notícias ruins, a gente ouve tudo aquilo que ainda, graças a Deus, né, já nos agride, já nos afeta, e que a gente não queria mais que acontecesse, mas nós estamos lá, gente. Nós não estamos diretamente com a mão na massa, mas nós estamos fazendo com que aquela situação ainda aconteça por força dos nossos pensamentos, por força de uma torcida errada minha, e daquilo que a gente ainda ajuda a construir de uma forma indevida. Quando nós temos esse cuidado com o corpo, e eu fiz esse parênteses para voltar a falar do corpo, porque muitas das vezes a gente não se dá conta daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos contribuindo. Eu quero realizar, mas acontece que é sábado, 7h30 da manhã, não vai dar não, não vai dar. Casa do Caminho, sábado de manhã, poxa, evangelização,
não podia ser um pouquinho mais tarde, né, Sandra? Não dava para ser 10 horas da manhã? Se fosse 10 horas, eu ia arrumar outra desculpa e ia dizer também que 10 horas era um horário que não ia dar para mim, mas entendam como eu ainda me comporto diante de situações que são favoráveis para que eu implemente em mim aquilo de melhor que vai extrapolar, inclusive, a minha pessoa, ao meu corpo físico. Tendências que temos e que culpamos indevidamente, assim, eu tenho tendência para engordar. Vamos lá, falar de uma coisa assim bem básica, não é direcionado para ninguém não, tá, gente? Por favor, tá? Eu tenho tendência para engordar. Mas acontece que eu tenho meios de deter-me diante de situações provocativas que fazem com que o meu corpo, que reage daquela forma diante a alimentos indevidos ou até excessivos, e eu tenho elementos para deter isso. Os arrastamentos estão aí, mas não existe arrastamento irresistível. Não existe. Mas acontece que eu faço o que? Mas também, minha amiga falou para mim, mas também eu fui nascer num corpo com tendência a engordar. Eu falei, não, mas olha só, tá legal. Mas você é dona da sua ação, você é dona do seu pensamento. Mas é muito difícil. É difícil. Para alguns, para outros nem tanto. De uma forma geral, é difícil. E se o seu organismo já tem aquela propensão, o que nós fazemos? Nós temos que ser mais atentos ainda, porque não é de forma casual que eu estou nesse corpo, com essas probabilidades, com essas tendências. Eu estou nesse corpo exatamente por força daquilo que é minha necessidade para vencer. Então, vocês podem levar, para não dizer que eu sou malzinho, que eu falei apenas de quem tem tendência para ganhar peso, mas vocês podem levar isso para alcoolismo, vocês podem levar isso para situações que são de vícios outros, de uma forma qualquer, e tudo aquilo que eu ainda não consigo me deter. Mas, quando eu ajo dessa forma, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou dando o melhor ao meu espírito para que ele desenvolva tudo aquilo que é de possibilidade dele desenvolver, e eu não estou me atentando para isso e fazendo com que as coisas sejam mais dificultosas, mas quem está fazendo isso sou eu, espírito, hein? Veja bem, sou eu, espírito. Quando o texto fala aqui em grandes realizações, e na verdade, aonde nós estamos, e é importante que fique claro isso, aonde nós estamos, nesse local, a necessidade do corpo realizar tudo isso que é de potência do Espírito. Tá? É uma necessidade do Espírito ter um corpo para que isso aconteça. Então, ele falou aqui em Cristóvão Colombo, ele falou aqui, Emmanuel, né? Falou em Gutenberg, falou em tantos outros que realizaram, e até hoje nós temos obras, Michelangelo, Aleijadinho, tantos outros, muitas obras que estão ali imortalizando aquele companheiro naquele momento de vida dele. Mas vejam como ele precisava do corpo físico, eles, de uma forma geral, precisavam de um corpo físico para que tudo isso acontecesse. Mas como é que eu vou tocar piano se eu não tenho os dedos? Eu posso compor, não é isso? Na verdade, eu não preciso tocar, mas eu posso compor? Eu posso compor. Muitas das vezes, para compor, eu tenho a necessidade de uma boa visão, ou de um ouvido legal, ou um monte de outras coisas. A gente tem como vencer situações? Temos como vencer. Mas vejam que mesmo vencendo, nós teremos a necessidade do corpo físico para vencermos essas situações. Mas o espírito pode realizar sozinho? Ele pode realizar sozinho. Só que aqui, nesse momento, no mínimo ele vai precisar de alguém para sugerir aquilo que ele tem condição de realizar, uma ideia, um pensamento, para que esse companheiro que está na matéria, ele realize.
Então, ele sozinho, enquanto espírito, ele não vai conseguir fazer isso. A não ser que a condição dele permita que ele esteja num outro local que não seja nesse aqui que nós estamos, ou assemelhado a esse, para que ele tenha os instrumentos necessários para que, através de uma telepatia, através de uma condução de um pensamento, ele pode materializar? Pode. Ele pode fazer isso. Aqui nós já temos até alguns processos aí, alguns fenômenos que a gente vê de vez em quando. Lá em casa acontece muito isso. Não sei se é um fenômeno espiritual não, tá, gente? Porque botou a chave aqui, daqui a pouco vai lá, procura a chave, cadê? Não está aqui. Eu tenho minhas dúvidas, eu vou entregar logo, porque todo mundo aqui conhece a Salete. Eu tenho minhas dúvidas se de fato ela colocou aqui como ela disse que coloca, entendeu? Mas o fato é que ela diz que colocou aqui, e daqui a pouco procura para lá, procura para cá, e não acha. A gente vai achar num outro momento, num outro lugar. Acho que os espíritos não têm nada a ver com isso. Mas, né, a gente fala. Então, esses companheiros, eles têm condição de fazer isso? Eles têm condição de fazer. Já sabemos disso, que tem condição de fazer. Só que, via de regra, a gente precisa de um agente, de uma ferramenta desse provocador que tire a chave daqui, coloque aqui, pega o livro, fecha o livro, acenda a luz, apaga a luz. Ah, mas lá em casa tudo instala, mas lá em casa... tá bom, tu é médium, então segura a tua onda aí, porque isso vai acontecer a beça, né? Mas, em condições normais, para se escrever um livro, eu preciso nas mãos. Ou alguém que escreva aquilo que eu estou ditando, aquilo que eu estou sugerindo. O fato é que nós precisamos ter toda a atenção, e aí nós vamos mais à frente um pouquinho, nesse vaso que nós habitamos. Porque muitas das vezes a gente ouve assim: o corpo é meu, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu faço aquilo que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu não vou para onde eu quero, e eu vou comer, eu vou beber, eu vou... tantas outras coisas por aí afora. Isso é um desprestígio, inclusive é um desprestígio aquilo que o nosso Pai nos proporcionou através de mais esta encarnação. Todos nós temos um compromisso. E esse compromisso é o compromisso do melhoramento. Esse compromisso é um compromisso do progresso. E é evidente que o nosso Pai vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para que a gente avance, para que a gente progrida. Isso é incontestável. Mas acontece que cada vez que eu falho no meu compromisso assumido, eu estou me impondo uma condição de dor e de aflição que poderia ser evitada. E mais ainda, eu estou impondo isso a outras pessoas. Ah, mas cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu compromisso. Se a companheira lá reside com fulano que é alcoólatra e esse fulano não respeita nada, é porque é o compromisso dela. É verdade, é um compromisso dela também. Mas se aquele agente não fosse o provocador, a condição dela talvez pudesse ser outra. Talvez, não posso dizer para vocês com certeza. Mas eu posso dizer que poderia ser outro o provocador e não aquele. Se eu sou o provocador nesse momento, poderia ser outro e não eu. E aí eu já teria, no mínimo, uma tranquilidade para dizer o seguinte: olha, eu não dei causa a essa situação. Mas acontece que é assim, a lei faz isso, né? Ninguém é feliz sozinho e ninguém é infeliz sozinho. Vejam só que situação, né? Ah, é problema meu, eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, ninguém tem nada com isso. Mas se eu sofro, vocês acreditam que eu sofro sozinho? Ninguém sofre sozinho. Ninguém. Ah, mas ninguém gosta dele. Sempre tem alguém que gosta.
sempre tem. Ali em Bangu, no complexo penitenciário, são vários presídios ali, né? E final de semana, tem um dia na semana também que eu já não sei mais qual é, mas final de semana, 4 horas da manhã, já tem uma fila lá imensa se formando para visitas. A grande maioria mulheres. A grande maioria mulheres. A mulher tem mais um compromisso com o sentimento, né? Interessante, né? Nós, homens, ainda não estamos, Luiz, tão dedicados assim, voltados para esse sentimento que a mulher já consegue desenvolver. E a gente chega lá, 4 horas da manhã, aquela fila imensa já está se formando. Aquele companheiro, ou aquele irmão, ou aquele pai, ou aquele marido, ou aquele namorado transgrediu a lei, não só a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Foi apenado e está ali cumprindo o seu compromisso com a sociedade. A gente olha e fala, mas não é possível, o companheiro maltratou tanta gente, tirou vidas de chefe de família, de companheiros, e ainda tem pessoas que vão lá visitá-lo, não só vão visitá-lo, mas levam um biscoitinho que ele gosta, levam o cigarro que ele pede, reclama porque aquela comidinha que está lá não é a comida da preferência dele, e ainda maltrata, por vezes, aquelas companheiras que estão lá indo visitá-lo. Aqueles companheiros, segundo a visão de alguns, principalmente nossas, Luiz, homens, falam assim, esses caras não merecem uma visita, deixa eles para lá. Mas o coração, o sentimento, não permite que aquelas pessoas, volto a repetir, na maioria mulheres, deixem um companheiro lá isolado, apesar de tudo aquilo que ele provocou de malefício. Então, sempre vai ter alguém que tem bem-querer, que tem sentimento, que tem amor, independente da nossa trajetória, independente daquilo que tenhamos feito e dos compromissos que tenhamos faltado. É um exemplo claro de pessoas que estão infelizes e fazem de outras pessoas também infelizes, pelo sentimento. Outros exemplos estão ligados a alegrias, né? E quem aqui é pai, mãe, avós, avós, enfim. Quando qualquer um de nossos queridos tem uma conquista, seja em qualquer campo, seja no campo profissional, seja no campo afetivo, né? Que a gente vê aí um gesto de carinho, alguma coisa assim. Como nós nos sentimos, gente? Extremamente felizes, né? Né, vovó? Extremamente gratificados, porque estamos vendo lá um querido nosso fazendo o melhor uso da potência de sua alma, da potência do seu espírito. Então, não existe caso em que nós estejamos tristes sozinhos, felizes sozinhos, alegres sozinhos, magoados sozinhos. Não existe. Não existe. Só que a ideia é que a gente provoque o melhor sentimento sempre por força do bem, do bem-estar, da alegria. E para isso, vejam a responsabilidade que temos conosco, a responsabilidade que temos de nos cuidar, a responsabilidade que temos de fazer o nosso melhor, porque somos provocadores, somos vistos, somos observados, e quando a gente falta com qualquer um desses compromissos, das nossas tarefas, por desprezo aquilo que nos cabe fazer, por descuido nosso, por distração, que o corpo exige e que a gente deixa para lá, olha quanto sofrimento a gente provoca. Então, ele fala aqui, Emmanuel fala daquilo que esses companheiros, Colombo, grande navegador, aquilo que ele conquista através do exercício da sua potencialidade e tomando o corpo físico. E ele é um colaborador, como tantos daqueles que fazem música, fazem obras, tudo que for bom de uma forma coletiva, nós ficamos felizes, né? Mas esses companheiros, eles, na maior parte das vezes, se cuidavam.
E não existe caso que a gente pense, mesmo falando na moralidade, não existe caso em que a gente torture o corpo físico, que nós estamos livres de cumprir com compromissos, de reparar aquilo que fizemos indevidamente. Hoje menos, mas a gente ainda vê por aí companheiros que ficavam lá com aquela... Eu esqueci o nome daquele negocinho que ficavam lá se batendo. Oi? Tem um nome. Hã? É o silício, né? Aquela tortura, porque aquele companheiro acreditava que isso era agradável aos olhos de Deus, né? E ele ficava ali se flagelando o corpo dele, aquilo mais rico que ele possui enquanto encarnado, né? E ele fazendo mau uso daquilo, acreditando que Deus vai olhá-lo de uma forma diferente, especial, porque ele está tomado de um sentimento. Não. Ele vai procurar alguém e levar alento, levar conforto, levar atenção, levar tudo aquilo que o melhor sentimento sugere, para que evite que outros companheiros sofram também. Mas hoje, como eu disse, é menos comum. Mas houve tempo em que companheiros faziam promessas, né? E quando obtinham aquilo que queriam, eles iam pagar a promessa de uma forma que se flagelavam, inclusive, né? A minha filha, um tempo atrás, fez um concurso público, e aí ela passou. Aí eu, mexendo com ela, falei: Juliana, então, agora é o seguinte, nós vamos ter que ir lá na escadaria da Penha, nós vamos ter que subir lá aquela escadaria de joelho, porque papai fez uma promessa que se você passasse no concurso, ela falou: vai você. Vai você, eu não fiz promessa nenhuma. Eu também não fiz, mas estava mexendo com ela. E ela falou isso para mim. Até a forma nossa de ver as coisas hoje é diferente, né? Os espíritos que estão chegando têm uma outra visão. Mas acontece que era muito comum esse sacrifício do corpo físico, acreditando-se que ali existia uma satisfação do nosso Pai. Né? Não. Oi? Ainda existe companheiros que ainda se submetem a um sacrifício extremo. Isso, sem menosprezo a quem quer que seja, é barganhar com Deus. É barganhar com Deus. Se Deus me der isso, eu faço isso, isso e isso. Se me for concedida essa graça, eu vou e faço isso, isso e isso. Então, a gente vê alguns companheiros aí, no cumprimento das promessas que fizeram. Nós estamos aqui depreciando nenhuma religião, tá? Que fique claro isso. E nenhuma intenção. Se a intenção é boa, né? Mas acontece que isso é desnecessário, gente. O nosso Pai que é o nosso melhor. E não existe a melhor forma de agradar ao nosso Pai que não seja agradando ao nosso próximo, ao outro. Essa é a melhor forma de agradarmos ao nosso Pai. Flagelos, situações desnecessárias, né? Jejum de não sei quanto tempo. O jejum tem dois motivos, né, Sandra? Tem um motivo, outro dia eu estava ouvindo um que é de limpar o fígado, o outro é de emagrecer, mas eu estou falando daquele jejum mesmo, que é o jejum de purificação espiritual. Vamos nos ater a esse. Muito embora o jejum, dependendo da forma como ele é praticado, sem a orientação adequada, ele é uma agressão ao corpo físico, tá? E temos que ter todo esse cuidado. Eu não sou um especialista nisso, não, mas eu sei que existem formas e formas de fazer esse jejum. E quando nós fazemos o jejum com vistas à obtenção de alguma coisa, essa barganha aí que nós estamos falando, que eu estou falando, isso é uma agressão ao nosso corpo físico. Sendo certo que nós temos que cuidar desse corpo físico exatamente para que a gente possa proporcionar o nosso melhor, para que a gente possa gastar o tempo que nos foi dado e previsto para que nós tivéssemos esse exercício
da melhor forma possível, para que a gente não antecipe a nossa estada aqui, porque nós viemos para cá, evidentemente, que nós temos um tempo a cumprir. Ah, mas eu posso alongar? Isso aí é com o Pai. Mas uma coisa é certa, abreviar eu posso. Abreviar eu sei que posso. Com más práticas, com mau uso de uma série de coisas, com tudo aquilo que agride o meu corpo físico, eu posso abreviar a minha estada aqui. E se eu abrevio a minha estada aqui, eu estou me contrapondo àqueles compromissos assumidos lá que nós falamos anteriormente. Que tem compromisso, que nós nos dedicamos, que nós nos propusemos e, por força disso, a nossa necessidade de estarmos habitando um corpo na melhor forma possível é uma necessidade real. Nós precisamos disso. Então, muito cuidado, muita atenção com os alimentos, muita atenção com as práticas, muita atenção com aquilo que pode nos viciar, com aquilo que pode nos fazer escravo dessa ou daquela situação, daquela condição. Porque o espírito, ele precisa desse corpo físico. Ele precisa, para esse progresso, para essa evolução, ele precisa que o corpo físico esteja alinhado a tudo aquilo que é de capacidade e potencialidade dele realizar. E quando nós viramos as costas para isso, nós estamos virando as costas para esses compromissos assumidos. E por conta disso, temos que cumprir o compromisso, e se não for nesse momento, vai ser em outro momento. Aí a gente volta com as mesmas situações a sanar, a gente fala assim, pô, eu não aguento mais viver isso, que vida é essa? Que calor é esse? Né? Que calor é esse? Eu tenho que ficar submetido a esse calor? Eu tenho que ficar submetido? Tem. É isso que nós precisamos. A nossa condição atual é de vivenciar tudo isso para que a gente possa, ali na frente, vivenciar o melhor também. Só que agora nós precisamos disso. E temos o corpo que nos é próprio para que tudo isso que é de compromisso assumido seja realizado da melhor forma possível. Então, já viram que reclamar não adianta, né? Já perceberam que reclamar não vai adiantar nada. Nós reclamamos menos, né, Luiz? Nós somos mais resignados, né? Mentira, não somos não. Mas, de uma forma geral, a gente ainda não entende bem esse processo, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, seja como for, é importante que a gente se cuide, é importante que a gente se propicie o melhor, e é importante que eu não propicie a ninguém que esteja vivenciando nesse momento e partilhando dessa minha existência, esteja imputado a nada daquilo que eu posso evitar. Vamos olhar para trás, companheiros que se dedicaram, que fizeram o máximo que podia enquanto na carne e que hoje nós nos beneficiamos disso. Olha aí, ó, luz, eletricidade, um ventinho, né? Bom, está aqui, eu não estou precisando falar tão alto por conta aqui do microfone, e uma série de outras coisas que companheiros vieram, construíram, fizeram, realizaram, pensaram e tornaram real para que nós, nesse momento, estivéssemos aqui fazendo aquilo que nos cabe fazer de uma forma muito mais tranquila, de uma forma melhor. Então, é isso que nós temos que nos ater para também dar sequência a esse companheiro. Ah, mas eu não posso inventar o balão. Não. E nem precisa mais inventar o balão, porque já inventaram o balão. Agora nós vamos fazer aquilo que nos cabe ser feito. Qual é a sua função no seu trabalho? Faça a sua função. Qual é a sua função no seu lar? Faça a sua função. Qual é a sua função social? Faça da melhor forma que você puder. Mas chegar aqui emburrado, com a cara amarrada, reclamando, dizendo que pode ser dessa forma, que pode ser daquela forma, porque que é simples, não adianta. Eu não estou nem contribuindo, não estou participando da maneira que poderia, não estou me envolvendo da maneira que poderia, e isso não é a melhor forma de dispor daquilo que me foi disponibilizado, inclusive.
É importante que a gente se atente para que isso seja feito da melhor forma, não importa a função que eu esteja realizando nesse momento, não importa. O que importa é que eu estou inserido nela e que eu tenho que fazer aquilo que me cabe fazer da melhor forma. Ah, mas eu não sou aquele líder, eu não sou o Alexandre o Grande. Nem precisa mais, já teve o Alexandre o Grande, alguém já chegou e já conquistou o que tinha que conquistar. Agora, a mim, é a manutenção. A mim, agora, é fazer a minha parte ali dentro daquilo que me é proposto fazer. E temos que ter essa condição também de entendimento. Porque, senão, a gente fica achando que A, B e C tem mais condição do que nós de realizar, de fazer mais. E não é isso. Ele tem a proposta dele, ele tem o compromisso dele, e eu tenho o meu compromisso. O meu compromisso é diferente do dele. O meu compromisso é varrer aqui o salão. O dele é outra coisa, é fazer a comida lá na cozinha. Então, ele faz o dele e eu faço o meu aqui. Ah, tu não faz tanto quanto ele? Não, espera aí. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer da melhor forma que me cabe ser feito. Eu não tenho aquela condição de estar lá mexendo com tempero, mexendo com... Não. Mas o meu trabalho é menor por quê? Por quê? Não é menor, não. O meu trabalho é um trabalho que está sendo feito de uma forma digna, da melhor forma que eu posso fazer, e eu estou fazendo. É desse jeito. E temos que entender isso. Agora, se não nos vemos, se não promovemos ao espírito essa melhor condição que o meu corpo físico me proporciona, não, porque eu tenho um compromisso de fazer com que tudo seja facilitado dentro da melhor forma também de expressão daquilo que é facilitação, não é acomodismo, não é preguiça, não, facilitado para que as coisas aconteçam da melhor forma, e para isso eu tenho que me cuidar, para isso eu tenho que estar atento, para isso eu tenho que estar higienizado. Para isso, eu tenho que buscar um médico de vez em quando e ver como é que as coisas estão aqui por dentro, que isso eu não consigo ver. E vamos lá, porque tem muita gente que depende do meu trabalho e da minha atenção. O tempo nosso está terminando. Vou ler aqui um textozinho para vocês, que eu separei. Esse livrinho aqui, Tempo para Entendimento, é do MAP. Nem é um livro que tem mais por aí. O MAP é uma casa também... Espírita, Movimento de Amor ao Próximo, e também faz um trabalho lá. Aqui tem mensagens, são mensagens de Francisco de Assis e da falange dele, que estão sempre lá trabalhando com ele. São mensagens assim, relativamente curtas. Essa aqui nem é tão curta assim, mas deixa eu ler aqui para vocês. Tem como título comportamento. E o companheiro diz assim: hoje quero lhes falar sobre comportamento. As nossas mensagens são dirigidas a vocês para que reflitam, para que se energizem com as palavras de incentivo, com as forças emanadas do espaço, com as palavras de amor ditas e repetidas. Uma atitude positiva abre caminhos, toca os corações, modifica situações constrangedoras, difíceis. Não se devem deixar levar pelos ímpetos, pela revolta com as injustiças que sofremos, pela ignorância sobre a causa de tantos dissabores. É natural, é humano que sintamos e que tenhamos sentimentos de indignação e que esses se aflorem. Porém, com a compreensão, com a reflexão, com a calma, com a decisão de mudar comportamento, tudo pode ser modificado. Em todas as áreas de nossas atividades, de nosso dia a dia, é necessário que tenhamos persistência, não nos desviarmos das nossas metas. Quanto ao sentimento religioso, é preciso, mais do que nunca, sabermos diferenciar o que é o verdadeiro cristianismo e o que foi imposto por segmentos religiosos por domínio dos fiéis. É preciso analisar o que realmente é a essência do pensamento cristão. O medo, a ameaça de castigos, a dependência de dogmas que, quando não cumpridos, leva a sofrimentos, devem ser transformados com a certeza de que tudo que emana do alto é bondade pura. Muitos evitam contato com as forças espirituais por medo do desconhecido. Mas o desconhecido pode ser revelado e, quando vivido, traz uma felicidade interior, traz a certeza de que nossas vidas têm um sentido.
O medo de sofrer inicia o processo de sofrimento por antecipação. O medo de morrer faz com que não se viva a vida com intensidade. O medo da perda faz com que deixemos escapar os bons momentos. Com o conhecimento da verdade única, todas as incertezas serão dispersas. Que verdade é essa? A resposta está na natureza que revela a força de nosso Pai e sua presença. Enfrentem seus medos, suas dúvidas, seus sofrimentos de frente. Encarem-no e dissipem-no para que os sentimentos maiores possam tomar conta de seus corações e mentes. A decisão interior de ser feliz, de espalhar felicidade a todos que os rodeiam, preparam seus corpos e espíritos para uma vida saudável. Tudo depende do seu comportamento diante da vida. Aprendemos a duras penas nossas lições de vida, mas não é necessário sofrimento para que aprendamos. Através do conhecimento, do estudo, da observação, podemos evitar dores e infortúnios. Sejam felizes, sejam sinceros, tracem objetivos para uma vida saudável. Acerquem-se de pessoas positivas. Não se aborreçam com pequenas coisas. Não se desesperem com problemas maiores. Busquem ajuda e ajudem. Pois isso traz uma satisfação imensurável. Ajudem com uma palavra, um gesto afetuoso, com um olhar, com um abraço. Ajudem a quem precisa, dando-lhe a condição e de se autoajudarem. Francisco de Assis comportou-se diante da sociedade, de sua família, de seus amigos, de forma tal que conseguiu modificar um ambiente, mostrando o verdadeiro caminho. Até hoje, sua vida é um exemplo para todos. Sigam seus caminhos com a certeza de que estão sendo protegidos pelos bons espíritos e pelas forças renovadoras, pela luz que provém do alto. Muita paz para todos, que Jesus e todos os mestres estejam com vocês. Esse texto aqui de uma reflexãozinha, né, nos chamando aí a alguma razão, justamente para que a gente perceba que todos nós somos capazes de realizações. Mas essas realizações exigem que estejamos conscientes, bem, tranquilos, e para isso é necessário que a gente tenha esse envoltório aqui harmonizado. Não nos deixemos tomar por situações que possam nos causar flagelos, principalmente esses flagelos íntimos, né? Esses que são causados por a gente, pela nossa falta de crença, pela nossa falta de propósito, muitas das vezes. E é necessário que a gente se conscientize que o fato de estarmos aqui é uma oportunidade divina. E essa oportunidade divina deve ser melhor aproveitada possível. Que vocês façam bom uso de tudo aquilo. E que não esqueçam que nós estamos no mês de dezembro, né? Estamos comemorando o aniversário de quem? De Jesus, né? E é exatamente esse nosso mestre, esse condutor, que traz para a gente tudo aquilo que a doutrina espírita possibilita o nosso conhecimento, justamente para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que a gente não sofra. Tenhamos nesse mestre um verdadeiro mestre e vejamos em Jesus o nosso verdadeiro guia e modelo. E comemoremos, né, o aniversário do companheiro. E aqueles que acharem que podem comer mais de uma rabanada, comam sem culpa, mas não exagerem tanto assim também, né? Porque comer rabanada é muito bom, né, gente? Tá? Uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez, essa casa que tanto me acrescenta, que tanto me traz aquilo que, inclusive, me emociona, e que vocês continuem tendo dias felizes e que esse ano de 24 seja um ano de muitas práticas boas, de bom trabalho e de muitas realizações. Que bom estar aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Fonte Viva. A lição é a 93 e tem como título Altar Íntimo. Temos um altar. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior.
Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida interior, vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra de alma cerrada, à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemo-nos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Graças a Deus. E assim os médiuns irão se posicionar para o momento do passe. Rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, equilíbrio e cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. E assim como na lição de hoje, nós somos bons em construir os altares para venerar o Senhor. Por onde passamos, nós encontramos os templos construídos dos mais diversos materiais externos. Ouro, madeira, mármore, o que mais estiver disponível. Nos preocupamos em embelezar o ambiente com aparatos e, por vezes, esquecemos os mais necessitados da caminhada. Esquecemos as coisas mais simples. Embora não necessitemos de tanta beleza e pormenores, o Pai ainda assim compreende a nossa limitação e a nossa necessidade da parte material. E com o objetivo de crescermos espiritualmente, espíritos trabalhadores de Jesus, como Paulo de Tarso, vem nos fazer entender que temos em nós mesmos um altar que não necessita de luxo, de materiais nobres, mas de boa vontade, de esforço íntimo e desejo de se ligar ao Mestre. É claro que os templos físicos, como já foi dito, eles têm a sua finalidade de despertar-nos a consciência, mas é no templo íntimo que as mudanças realmente acontecem. Exteriormente, nós podemos simular sentimentos e atitudes, mas no templo íntimo nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Somos nós mesmos com os nossos sentimentos mais genuínos.
comparecer aos templos, assistir às cerimônias, sem o sentimento sincero de aprendizado e de melhoria, é o mesmo que fechar as portas para o crescimento espiritual do templo íntimo. E que sejamos filhos que oferecem ao Pai as nossas melhores intenções e atitudes, onde não só nós e os nossos obtenham benesses, mas onde todos os irmãos, principalmente os aflitos e necessitados da caminhada, possam ser amparados por Jesus e por todos os espíritos trabalhadores na seara do Mestre. E que possamos aproveitar para enriquecer o nosso templo íntimo, com muito amor, com muita vontade de fazermos não só por nós, mas como por todos os irmãos. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Nos dando a primeira mensagem de humildade. Nascendo numa manjedoura, junto aos animais. E sendo saudado pelos 3 reis magos que vinham em busca da estrela, que apontou o caminho que os levava a ele. Jesus, o nosso Divino Mestre, nos enviou várias lições de perdão, de tolerância, de indulgência, de amar até os inimigos. E cá estamos nós, em 2023 anos, ainda nos arrastando sim, não fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Mas que nesse Natal, peçamos a Ele que nos ilumine o caminho, que nos dê a força que necessitamos, nos dê a coragem necessária para vencermos as nossas limitações. Porque todos, sem detenção, estamos na Terra para amar e progredir, para nos limparmos das impurezas que trazemos há milênios dentro de nós. Mas nem por isso Deus e Jesus nos abandonam, mas enviam sempre mensagens de conforto, de esperança, nos mostrando esse mundo espiritual que é a nossa verdadeira pátria, para que nos preparemos devidamente para quando retornarmos a Ele. Então, aproveitemos as oportunidades que nos são oferecidas. Vibremos uns pelos outros. Amemo-nos como irmãos que somos. E sigamos os passos do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. E lembremos que Deus não tem privilegiados, mas as oportunidades são oferecidas a todos. Basta que estejamos atentos quando Ele nos sinalize, em alguns momentos, para refletirmos sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Mas Ele não nos condena. Ele nos oferece sempre oportunidades de refazimento da estrada,
para escrevermos a nossa história de uma forma diferente, com mais amor, com menos apego à matéria. Os homens ainda precisam da matéria, mas eles têm que ter equilíbrio e harmonia para decidir aquilo que é melhor a si. E vibrando, sim, como eu disse, por todos que estão ao seu entorno, com aqueles que são diferentes de nós, que pensam de maneira diferente, mas são nossos irmãos. E que no Natal, na noite em que comemoramos o natalício desse Mestre Divino, estejamos todos num só pensamento, num ideal de segui-lo e de servi-lo, assim como ele nos ensinou que tinha vindo para servir e não ser servido. E que a paz que ele nos envolve possam se irradiar para todos os cantos do nosso universo. Graças a Deus. E assim vamos chegando ao final dessa reunião pública, chegando também ao final desse ano, agradecendo por tudo que aprendemos nessa casa, através dos estudos, pela oportunidade do trabalho esse que nos traz uma alegria, uma felicidade de podermos ser úteis. E te rogamos, Senhor, pelo trabalho que ainda irá acontecer no dia 25, um trabalho de muito amor junto aos nossos irmãos em condição de vulnerabilidade, que o socorro, que o amparo, não só do alimento, mas como da mensagem, da palavra, do sorriso, possa chegar a cada coração. E que todos aqueles que participarem desse trabalho, seja fisicamente, seja através de uma prece, possam sentir a alegria do aniversário do Mestre Jesus. E que no próximo ano, ao retornarmos às nossas atividades, a casa possa receber todos aqueles que estiverem necessitados de uma palavra, de um carinho, ou de um tratamento médico, espiritual. E assim também te pedimos a proteção para retornarmos aos nossos lares. E agradecemos por tudo. E que seja em nome do Mestre Jesus, de toda a direção espiritual, da Casa do Caminho, e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos as atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus.